Uma grande nuvem paira sobre o Brasil. Uma nuvem. No ano de 1964, o reverendo Enéas Tonini, prevendo uma catástrofe no Brasil, uma verdadeira hecatombe no que diz respeito às questões políticas, quando o país podia passar do regime democrático para o regime ditatorial do comunismo, o reverendo Enéas Tonini convocou a igreja no Brasil para um tempo maior de oração e jejum em favor da pátria. O Senhor nos livrou pela sua grande misericórdia desse sistema que via sobre o país. Uma nuvem negra pairava sobre o país. Falando em nuvem, nós encontramos aqui uma passagem bastante interessante quando o escritor da carta aos Hebreus também falou da nuvem, mas ele falou de uma nuvem diferente. Ele disse aqui: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a proposta aqui? A proposta é correr a carreira, é seguir nessa carreira. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Havia uma nuvem sobre o país. E aqui, nesse texto, está falando também de uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, no capítulo 12 de Hebreus, volta novamente a chamar a atenção lá para trás, um pouquinho, a nuvem do capítulo 11, as testemunhas que viveram pela fé, os homens que viveram pela fé, que andaram pela fé, os homens que cresceram na fé, os homens que nos estimulam pela fé, os homens que andam pela fé, os homens que trafegam nessa vida pela fé. Então ele diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ali começa falando da criação, depois fala do nosso pai na fé Abraão, fala também de Noé, fala de Abel, do sacrifício, fala todos aqueles homens lá de trás realizaram os atos baseados na fé. E aí o autor da carta, quando chega no capítulo seguinte, o capítulo 12, ele vai escrevendo: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Para que serve uma testemunha? O testemunho serve para falar, para dizer o que aconteceu. E nós que estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas. As testemunhas são pessoas que falam sobre. E é interessante que o texto aqui diz assim: e é o sangue de Abel que fala mais alto, e o sangue da aspersão que fala mais alto que o sangue de Abel. Depois de morto, o sangue de Abel estava pedindo vingança. E aparece o sangue da aspersão, o sangue de Cristo Jesus, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Mas o sangue de Cristo Jesus não pede vingança, mas pede justiça. Para todas as pessoas que estão debaixo do sangue de Cristo Jesus, então a justiça é feita. E aí a gente olha para essa nuvem de testemunhas e a gente tem que fazer algumas coisas conforme diz o texto aqui. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui é para a gente manter a toada, manter a corrida, manter o compasso. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é hora de desistir, não é hora de pensar em abandonar, não é hora de pensar em mudar a trajetória. É continuar na mesma batidinha, é continuar na mesma toada, é continuar no mesmo ritmo, sem perder a eloquência da corrida. Sabe, olhando para quem? Para essa nuvem de testemunhas que nos rodeia. Quando a gente pensa, eu vou desistir, eu olho para um homem que ficou 120 anos construindo uma arca. O Senhor falou com ele, 120 anos construindo um barcão, uma arca.
Quem falou para ele? O Senhor Deus. Então não tem motivos, não tem jeito de desistir. Não tem para onde desistir, não tem como abandonar. Não tem como mudar a trajetória. Deus deu uma rota para Abraão, deu. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ia. E todavia, o Senhor foi com ele, o Senhor o abençoou, o Senhor demonstrou a sua bondade, o Senhor o fez prosperar lá em lugares que ele nunca imaginava estar pisando. E não colocou uma plaquinha lá escrito também, essa terra pertence a Abraão. Não, porque o Senhor deu para ele. É uma nuvem de testemunhas inumerável. Nós que estamos rodeados, nós temos que ficar olhando para essa nuvem de testemunhas, viu? Não vamos ficar olhando para as outras pessoas que estão ao nosso redor nos nossos dias, não, porque a nuvem que nos cerca é outra. É essa daqui de Hebreus capítulo 11, pessoas que viveram, andaram pela fé em Cristo Jesus. Não desista, não abandone, não mude a trajetória. Você foi chamado para ser um vitorioso, você é um vitorioso, você não pode parar aí onde você chegou. Até aqui você veio, daqui para frente você vai continuar, porque o Senhor é o mesmo Deus dos homens que viveram pela fé, dos homens da grande nuvem de testemunhas e das pessoas que venceram em nome de Cristo Jesus. Se você puder, deixa um like. Ó, no cantinho aí aqui no cantinho do vídeo, tem um íconezinho assim, inscrever-se. Você puder clicar nele, você clica que você vai ficar inscrito aqui no canal e vai ser abençoado. Todos os dias tem uma mensagem nova para você, no teu coração aqui.